Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós falaremos de um livro de não ficção, mas que parece que foi escrito nos dias de hoje, que foi escrito em 1850, do Bastiat, chamado A Lei ou Por que a Esquerda Não Funciona, as bases do pensamento liberal. Por partes aqui. O tradutor, o Levi, ele foi muito... Primeiro que esse livro é incrível, eu passei esses últimos 10 dias lendo e relendo. Ele é de fácil leitura. Você fala, passou 10 dias lendo? Dá para você ler em um dia se você quiser. Ele é bem diagramado, ele é bem distribuído, mas ele tem um conteúdo assim que merece muita atenção, muitas anotações. Então eu não consegui ler sem fazer anotações, tanto marcações no livro quanto indo e voltando, embora o pensamento dele seja fantástico, autoexplicativo. E tá aqui um cara, Bastiat, que eu gostaria de conversar. E o bacana de livros, né? Não à toa tem um canal literário, o bacana de livros é que você conversa com o autor, com as ideias dele. Mas é tão atual que ele poderia estar falando do Brasil nos dias de hoje. Mas eu prometo, quem tá chegando agora não sabe, quem já tá aqui já sabe, que eu vou só me ater aqui. Se eu vou conseguir só me ater no livro e não fazer comparações com os dias atuais, veremos. Por quê? Porque, como vocês viram, eu já ligo a câmera, tem um roteiro na minha cabeça, mas é sem cortes, é sem edições, e vamos embora para a resenha. A Lei Bastiat. Por onde começar a falar de um livro desses tão atual? E eu não quero me alongar, porque eu não quero que fique uma aula e eu não quero que fique um livro chato, porque nem ele escreveu de modo chato, mas ele tem uma pitada de humor, ele tem uma pitada de... Ele é muito sagaz. Então tudo que ele fala sobre a lei, que é o que ele bate, eu só deixei aqui minha colinha, porque isso aqui ele bate na tecla, muitas vezes sem ser repetitivo, sem ser enfadonho, sem ser muito teórico, é uma grande introdução a este pensamento de direita liberal. Nem vou mentir para vocês, não me matem nos comentários, a Samantha é bolsonarista, a Samantha não é luísa, não, a Samantha tem sua posição sim, mas aqui é uma proposta da gente poder conversar. E antes que alguém torça o nariz, este livro é escrito em 1850, lançado praticamente na mesma época em que o manifesto do Partido Comunista. E sim, para quem é de esquerda, irei trazer este livro aqui também. E você que é de direita, não torça o nariz, não se desinscreva no nossa, Samantha vai ter... Não, eu vou trazer o outro lado. Eu não acho bacana a gente... Eu, como pensadora que sou, eu gosto sempre de contrapor as ideias. Aqui ele se como pode dizer? Se propõe, era esse o verbo que eu estava procurando, ele se propõe de certo modo a fazer isso, só que comparando com as outras ideias antes dele e fazendo um contraponto. E eu acho isso muito válido. E se a gente conseguir trazer isso para os debates nossos dos dias de hoje, já à vista de novas eleições desse ano, né, municipais, a gente vai conseguir sair de narrativas. Porque o que cansa muito é um canal só de direita, um canal só de esquerda. Você vai falar, você está em cima do muro? Não, eu não sou em cima do muro, não. Eu nunca anulei voto nenhum, nunca votei em branco. Eu lembro de todo mundo em quem votei e eu tenho sim as minhas convicções. Mas eu acho sim de mais-valia para nós todos conversarmos. Então eu não poderia trazer alguém que está defendendo a lei e que eu concordo plenamente, sem trazer outros artigos que eu já tenha lido. Então outros artigos, outros livros, como Marx, que alguém já me perguntou e eu já respondi que sim, que já li, Engels. A gente tem que contrapor até para saber o que dá certo, o que não dá certo, por que deu certo, por que não, enfim. Já deixo a dica aqui de quem leu e viu esta minha resenha de cenas, que é uma distopia, tá? Cenas de um futuro socialista. Como foi escrito em 1890, eu e minhas conjecturas, né? Eu acho dificilmente que ele não leu a lei, porque tem muita coisa aqui. E depois que eu li, por isso eu demorei também tanto tempo para trazer esta resenha, porque eu me adentrei ainda mais neste do Hayek, A Livre Iniciativa, As Contradições das Teorias Socialistas, que aqui ele já estava falando muito antes que Hayek. Bom,
Então, tá vendo, minhas divagações. Então, vamos aqui por muitas partes, porque primeiramente eu comecei a mencionar aqui Eduardo Levi. Ele foi o tradutor, ele foi quem fez as introduções e uns comentários nos rodapé de várias partes. Então, isso, em alguns, ele traz, ele não precisaria, aspas, traduzir o que já foi dito, mas ele tenta fazer, e eu diria de certo modo, até feliz, de modo feliz, ele tenta esmiuçar dando exemplos do que aconteceu. Mas atente, esta medição é de 2018, já muita coisa dava para ser atualizada dos próprios comentários dele, como o lance do arroz. O arrozão teve uma hora que eu falei, isso aqui serviria perfeitamente para os dias de hoje. Enfim, muito inteligente, muito sabe arguir sem ofender. Quando eu falo tem uma pitada sarcástica, mas ele não está ofendendo, ele está provando. Então aqui por partes você precisa ter em mente. Primeiro a gente tem, antes dessa introdução, é um livro que é feito por capítulos para qualquer um entender. Então quando você folheia o livro, você tem assim, por exemplo, capítulos, mas aqui ó, um governo justo e estável, ele faz a definição. Tudo que está aqui assim em cinza, que é a nota de rodapé, ou das ilustrações, é acrescido na obra, tá vendo? Então você consegue ler, você consegue entender, mas aqui, quando ele cita algum autor, você fala, aí aqui tem também a explicação de quem é o autor, localiza ele em que período da história. Então é uma leitura que enriquece demais, tem muita coisa a ser dita. Eu quero muito que você leia, porque aqui não tem spoiler. Como eu disse, é um livro de não ficção. E uma das propostas deste canal é trazer livros sim de não ficção. Então, pois bem, dito isso, o livro é aberto com uma belíssima ilustração e famosíssima da Liberdade. Este quadro aqui, muito famoso, ele está em algumas edições dos Miseráveis também, porque ela é a liberdade. Aí você vai falar, poxa, eu nunca vi, não sabia, não tem importância. Quando você vira logo atrás, ele explica o que é. Então essas notas de rodapé são bem legais. Então você aí que tá, não quero ler, acho que não vou entender, não sou de economia, eu também não. Eu sou de humanas, não sou de economia, mas tem sim como você fazer essa leitura. Então tá aqui, ó, A Liberdade Guiando o Povo. É uma pintura de Eugène Delacroix em comemoração à Revolução de Julho de 1830, com a queda de Carlos X. Uma mulher representando a liberdade guia o povo por cima dos corpos dos derrotados, levando a bandeira da Revolução em uma mão e brandindo um mosquete com baioneta na outra. A imagem inspirou vários símbolos semelhantes, entre eles a Estátua da Liberdade, e está presente nas notas de real. Sim, gente, isso aqui eu sabia. Tem gente que não sabe, nas notas e na nossa moeda. Atrás, quando vira, eu não sabia. Eu fui descobrir lá nos Estados Unidos, lá em 1900 e bolinha, 97, 98, quando eu fiz intercâmbio, que perguntaram, é a liberdade? E eu fiquei me questionando, será que é, será que não é? A gente não tinha estudo de informação. O real tinha acabado de ser lançado, né, em 94. Então tá aqui a cara que estampa, e sim, pela semelhança com a Estátua da Liberdade. Depois eu fiquei sabendo, e quando eu li aqui eu falei, nossa, que legal isso. Então assim, você tem muitos agregadores nesta leitura. O tom, vou dar, que é da introdução do Levi, que ele deixa bem claro do que se trata este livro, que é isso aqui que eu vou falar para vocês. O argumento central do livro é bastante simples. Os homens têm certos direitos naturais que precedem toda a legislação escrita. São eles a vida, a liberdade e a propriedade. Então você guarda vida, liberdade, propriedade. É isso que a lei tem que proteger. A lei nada é mais, nada menos do que a proteção da liberdade. E o dever dela é impedir que reine a injustiça. Ponto. O livro, em 2 linhas, seria essa a definição. E aí aqui uma que ele vai bater bastante, e eu, como não sou do direito, que é um termo bastante usado no meio jurídico, é a ausência a ausência da expoliação. Vou explicar aqui para você, que é a única coisa, para quem não é da área, fica um pouco mas não é nada não explicativo, nada que o próprio
Levi, que fez o prefácio, já não explique e que o próprio Bastiat vai colocando. Então, assim, não é uma leitura que você fica sozinho, quando você termina você fala, caramba. E é uma leitura que vai assim, é ascendente. Na hora que você pensa, nossa, ele já... Eu não quero falar gíria, mas assim, ele já acabou, você já levou uma surra, você já não tem mais argumento contra. Mesmo que você tá aí e fala, não sei nem o que eu quero, o que eu penso, você sai daqui com muita base dos dois lados, porque ele prova porque a esquerda não funciona através da lei. Então, quando ele coloca que a lei é a proteção da liberdade e é a ausência da expoliação, ele coloca que a esquerda, sendo comunista, e atente, eu disse, foi escrito em 1850, o Manifesto do Partido Comunista estava saindo no na mesma época, mesmo ano, mas Marx ainda não tinha escrito o clássico dele, que é O Capital. Então eu não sei, mas eu sempre faço minhas conjecturas, acho que sim, porque era uma época de muitos pensadores, que todo mundo lia todo mundo, que Marx leu sim, não acho que não tenha lido. Enfim, porque a esquerda não funciona? Porque ela usa da expoliação legal, através da lei. Basicamente é isso. E aqui ele cita, e por A mais B, em que sim, 2 mais 2 são 4, que você fala assim, caramba, não tem nem como eu discutir. E assim, não tem como eu, pessoa, e não tem como puxar outro pensador. E ele puxa os pensadores e coloca. E aí é irônico. Então eu vou dar alguma mostra para vocês, para poder entender, porque eu não demorei 10 dias lendo para fazer não uma análise, mas uma resenha rasa, porque eu quero muito te incentivar a ler este livro, porque ele é uma excelente porta de entrada para você começar a entender política de uma forma bem legal, porque tem, e economia também, por isso que eu mostrei do Hayek. Agora, se você quiser um de leitura, que aqui está todo este livro, de forma de história com começo, meio e fim, e de forma de história narrada e distópica, você encontra no Eugene Richter, que é de 1890, quer dizer, 40 anos depois, então a gente está falando da mesma época. Pois bem, eu tenho que explicar que já está logo na página 12, o próprio Eduardo Levi explicou o que é expoliação, que é o que você tem que guardar. Se você já guardou que a lei é a proteção da liberdade, e que ela tem que impedir que reine a injustiça, só isso, o que vem a ser expoliação. E depois ele explica que ele também usa no termo estrito do dicionário. E aí a gente tem aqui, ato de privar alguém de algo que lhe pertence, ou que a pessoa tenha direito, por meio de fraude ou violência, e dar isso a outra pessoa. Então expoliação seria o quê? Tira de você uma coisa que você tem, sem que você queira dar, e entregue a outra pessoa. E por meio da lei, legislação, é o chamado expoliação legal, que o governo, o Estado, tem este poder de tirar de uns, dar para outros, de acordo com como bem vier o pensamento. E aqui ele deixa também bem claro que o pensamento econômico tem que vir antes do projeto político, porque é onde vai estar fundamentado. Ele cita coisas que aqui embaixo fica bem claro de coisas que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, cita exemplos de outras nações e cita coisas que aconteceram com o tempo. Que ele fala, acho que isso pode acontecer se assim permanecer. E aí o tradutor e autor das notas de rodapé exemplifica com fatos, que afinal a obra foi escrita em 1850, nós estamos em 2024, muita coisa, não foi que ele profetizou, mas é assim, 2 mais 2 vai levar aqui, não tem como não. Então é assim, atente aí, se atente. E não fique com preconceito e leia. Enfim, beleza. Aí tem-se toda essa introdução, tem um monte de coisa. E aí finalmente a gente aí começa. Então todo esse comecinho, o Levi já fez palatável para quem não é do meio, para quem pensa, ah, não é para mim, eu não quero. Essa capa meio antiga, tem já a capa nova. E o título é só a lei. Isso aqui foi um chamariz, mas se trata disso o livro também. Aí o livro começa assim na página 23 e vai até a página 134. Mas, gente, tem vários desenhinhos, várias gravuras, várias notas de rodapé. Esse aqui ficou assim, todo de estudo. Eu não sei porque que eu demorei tanto tempo para ler, não vou nem mentir para vocês. Tinha comprado, acho que quando saiu que eu interessou a capa.
mas ficou. E agora eu tô nessa pegada, eu quero trazer bastante coisa de cunho político, porque eu gosto, quem tá aqui já há um tempinho sabe. Fiz essa, vou mostrar, não vou me cansar, que acho que foi a melhor leitura que eu já fiz aqui este ano. O Cântico também vai na mesma pegada da Ayn Rand, enfim. Pois bem, então, como ele começa? Gente, ele fala de um jeito, ele escreve de um jeito que você fala, que cara legal. Então vamos lá. Início dele. A corrupção da lei, exclamação. E de todos os poderes coletivos da nação com ela, a lei, digo, não apenas desvirtuada de seu propósito, mas posta a serviço de um propósito inteiramente contrário. A lei transformada em instrumento de todo tipo de cobiça, em vez de ser freio, a própria lei culpada dos males que deveria punir. Pronto. E sim, ele é papum reto direto, tá? Não tem perfumaria aqui no meio. Aí ele continua, só para vocês sentirem ainda o tom da escrita dele. Se isto for verdade, trata-se de um fato grave, para o qual me deve ser permitido chamar a atenção dos meus concidadãos. Então, aí aqui embaixo, ó, o espanto de Bastiat com a situação de sua época provavelmente valeria para o Brasil atual. Aqui é o Brasil de 2018, mas continua atual para o de 24 também. É preciso salientar, no entanto, que o autor não se refere especificamente a ele explica. Beleza, explicou. Mas este é o tom dele. Bom, vamos ao que eu separei, que eu acho interessante para você saber o que você vai encontrar durante esta leitura. Para não ficar também uma aula, né? Que nem é essa ideia. Então, ele vai colocando, né? Vou colocar aqui assim, eu vou passando e vou separando aqui as partes que eu separei como importante de mencionar. Então, aqui, o que seria um governo justo e estável? E aí sim, ó, um governo justo e estável. É isso, e aqui é a intervenção do tradutor, como eu disse. E aí, quando termina, vai para vocês entenderem um parágrafo. Continua. E aí tem um desenho. Então, o texto dele em si é pequeno. E ele foi feito tipo um panfleto mesmo para ser uma introdução às outras obras dele, que eu já super me interessei e quero sim ler. Enfim. Bom, aí tem desenhos que tem aqui, quem fez também os desenhos. Bom, vamos lá. Aí aqui que me chamou bastante atenção, vai começa, propriedade e expoliação. O homem só pode viver e satisfazer suas necessidades mediante a aplicação incessante das próprias faculdades aos recursos naturais, ou seja, mediante a seu trabalho, eis a origem da propriedade. Mas também é verdade que o homem pode viver e satisfazer suas necessidades tomando e consumindo os produtos do trabalho alheio. Eis a origem da expoliação. Então ele vai neste corte, ele é pé nos peitos, assim, sabe? Tipo, você fala assim, meu Deus, calma. Aí beleza, aí eu mesma anotei o que eu já tinha anotado, porque eu anotei logo no começo meio que para gravar mesmo, quando você faz esse exercício fica mais fácil. Então aqui, expoliação. Ato de privar alguém de algo que lhe pertence por meio de fraude ou violência. Aí continua. Ora, dado que o trabalho é em si mesmo um esforço e que o homem tende naturalmente a evitar o esforço, segue-se e a história prova que o homem recorrerá à expoliação sempre que for mais fácil que o trabalho, de modo que nem a religião nem a moralidade poderá detê-la. Desculpa, não trava-línguas. Quando então a expoliação é interrompida? Quando se torna mais difícil e perigosa que o trabalho. Então é evidente que a finalidade adequada da lei é usar o poder da sua força coletiva para interromper essa tendência funesta expoliação. Ou seja, se o trabalho não chamar, né, se não for mais vantajoso para você trabalhar e se tirar de outro, né, ato de se privar alguém de alguma coisa que é dela mesma, e se isso for mais cômodo, a tendência, que daí ele chama aqui de funesta, é você ficar nas tetas do governo, por assim dizer. Porque aqui ele vai me chamar de Estado. Estado a gente está falando de governo, que é quem vai fazer isso, quem vai dar certos benefícios. É que ele vai já explicando. Pois bem, aí ele continua aqui, só para não perder aqui a linha. Todas as medidas da lei deveriam proteger a propriedade e punir a expoliação. Se protege a tua propriedade, dá a liberdade de você ter outros bens. Sim. E se a lei pune, né, evitando que haja expoliação legal e ilegal, a legal é por parte do próprio Estado, tá? Que isso fique bem claro, e a ilegal é por parte de outras pessoas, enfim. Se isso não é punido, aí a gente tem aqui, que ele mesmo fala, se isso não é punido,
Ó, este fato, combinado à tendência funesta presente no coração humano de satisfazer as próprias necessidades com o menor esforço possível, explica a corrupção quase universal da lei. Então aqui ele está trabalhando a corrupção da lei no sentido dela não defender, aí a gente volta aqui, né, não impedir que reine a injustiça, que a injustiça seria tirar de você para dar para um outro que não tem. Aí aqui ele vai discorrer esse livro inteiro de... ele fala bastante de socialismo, porque a ideia comunista ainda... Porque o socialismo é um passo para o comunismo, né? Então vai nessa ordem. E a época também que está sendo escrita. Então tem que ser levado essas coisas em consideração. Mas aí ele vai explicando por A mais B como que... Aqui, por exemplo, ó, vítimas da expoliação legal. Como que não é a solução tirar de uns para dar para os outros. E aí, por isso, eu vou bater nessa tecla. Este aqui ficou mais do que claro, porque este aqui é como se fosse o contrário deste, no sentido de... Aqui o regime socialista foi implantado. E aí o que aconteceu? E aí aqui a gente tem toda uma explicação, não teórica, mas de história, de começo, meio e fim, em que tudo que ele fala, escreve, prevê aqui, coloca aqui. Ele acaba com vários pensadores no sentido de refutar as ideias deles, mas não só por refutar. E isso que eu acho muito legal em livros, e isso que eu acho muito legal em estar falando, por isso que eu sempre me empolgo e falo feliz, porque é aquela história... Se você não se permitir a ler, a conhecer, ouvir o outro lado que você não concorda e dialogar com teóricos, e aqui ele está batendo muito na tecla do século XVII e XVIII, que foi a época que ele viveu e que ele vivenciou, a gente já está no século XXI, e as pessoas não estão pensando, as pessoas estão em narrativas de A ou B, e isso pelo mundo afora, não só o Brasil, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Enfim... E aí eu acho um desperdício a gente ter uma obra dessa de um cara que nem está mais entre nós, né? Um homem, um pensador, que nos deixou todo esse pensamento dele, vamos colocar assim, certo ou errado, não importa, importa a gente ler e debater e atualizar ainda mais para o dia de hoje. É como de fato eu penso. Enfim, aí a gente anda um pouco mais, que tem muita coisa mesmo. É tratado aqui a questão do sufrágio universal, não dá para esquecer, que é a questão do voto, então está aqui a razão porque o voto é restrito, aí ele faz toda uma dissertação, por assim dizer, do porquê que aqui nessa época mulheres não votavam, nem menores de 25. Então ele pontua, né, o porquê não, e uma coisa que ele pontua aqui fantástico, que eu falava sem nem saber, versão atualizada, eu sempre falei, gente, não defeca na urna, porque depois todos nós teremos que nadar em meio a esse mar de fezes. Pois bem, ele não diz desse jeito, mas ele quer dizer que talvez a razão do voto ser restrita para que isso não ocorra. Discordo aqui dele? Claro que sim, porque também a gente não sai concordando cegamente. Acho que é isso que faz com que nada se enriqueça nos nossos debates, nas nossas conversas, ou porque as pessoas só leem algo e já torcem o nariz. Não, vamos pensar, vamos atualizar, vamos ver o que realmente valia naquela época e não vale mais hoje, porque muita coisa mudou, é fato, e outras não, outras permanecem. Aqui nem... Gente, aqui é um livro que não dá para perder. Enfim, vamos lá, porque eu separei algumas coisas bem importantes. Bom, vamos lá. Aí aqui tem um capítulo, a resposta é restringir a lei. Se a lei se restringisse a proteger todas as pessoas, todas as liberdades e todas as propriedades, ele vai bater muito nessa tecla. Se a lei se restringir apenas a proteger a liberdade, as propriedades e as pessoas, se a lei não fosse nada mais do que a combinação organizada do direito individual de legítima defesa, se a lei fosse o obstáculo, o controle e o castigo de toda a opressão e expoliação, será que nós, cidadãos, discutiríamos a amplitude, aqui no caso do direito do voto, né, já que ele está aqui discutindo quem merece ou não votar, no sentido de todo mundo vai ficar nesse mar de fezes se der tudo errado? Porque aqui uma coisa que ele bate muito na tecla é, você vota, o voto é só teu, mas todos nós iremos sofrer as consequências do voto de alguém. E aí aqui eu vou fazer até um parênteses, eu nem ia, as coisas vão surgindo. Eu tô lendo esse aqui, o Lulismo no Poder, que é um calhamaço. É super interessante esse livro do Merval Pereira, porque são colunas escritas de 2003 a 2009, acho.
E aí eu tava aqui pensando, né, pensando assim, gente, eu tô vendo um filme B, parte 3, pela terceira vez. Eu tenho 44 anos. Então quando as pessoas falam, no governo Lula 1, Lula 2, por exemplo, né, que esse aqui eu já tô separando, porque eu não sei como eu vou trazer essa resenha. E aí eu tava pensando, eu já vi isso lá em 2003, depois eu vi o Repeteco em 2002, depois teve ainda a continuação, que, né, foi a Dilma, enfim. E aí eu fiquei aqui pensando, nada mudou. Mas assim, não sou um canal de direita ferrenha. Eu já sabia que não ia mudar, mas não vou ficar aqui gritando como outros canais. Tá vendo? A gente avisou, a gente avisou. Mas aí eu fui puxar esses dias, vou nem mentir, a diferença de votos dele e do Bolsonaro. Eu não sou lulista nem bolsonarista, que isso é bem claro. Mas eu fui puxar a diferença de votos e a faixa etária das pessoas. Os 2 milhões e pouco de diferença foram exatamente os 2 milhões e pouco da faixa etária, saindo um pouco do Bastião, acho que era de 15 anos a 24 anos, que foi exatamente quem estava nascendo, eu nem tinha nascido ainda, em 2003. Então não viu o que estava se passando. Não viu. E aí não gostava de quem estava, ok, cada um com a sua opinião, e caiu no mesmo conto. E aí eu deixo aqui, esse meu canal não é nada tecnológico, mas se fosse, eu ia pegar mesa redonda de 1995, de 1998, de 2003, de 2004, 2005, as mesmas coisas, que as pessoas não procuraram saber. Então agora tá, nossa, mas tá tudo caro, mas imposto, taxa das blusinhas, arrozão. Ué, eu vi mensalão, eu vi petrolão, eu vi pedalada. Sabe aquela coisa, não dá para esperar diferente fazendo as mesmas coisas? O que ia se esperar? Para mim, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, não é 5. Isso só no mundo de Orwell, em que o Estado impõe. Só que a gente está agora numa versão piorada, porque lá em 2003, 4, 5, a gente tinha telefone de teclinha, o que tinha que teclar 3 vezes para ir a letra C, para você mandar como era o nome? Torpedo para alguém. Não tinha essa de WhatsApp, essas coisas todas. Então as coisas tomaram outra proporção. E as coisas estão aí, enfim. Falei que não ia tentar fazer com o relato, mas vamos lá. Então aí ele coloca aqui. Aí ele coloca a ideia funesta da expoliação legal. Imagine. Bastiat agora, voltando para o livro que eu me propus fazer a resenha. Imagine, Bastiat, imagine você que seja introduzido a pretexto de oferecer organização, regulamentação, proteção. A lei tira de uns para dar aos outros, toma a riqueza de todos e a distribui para alguns, sejam eles agricultores, produtores, amadores, artistas ou atores. Sob tais circunstâncias, todas as classes aspirariam com razão à posse da lei. E aí continua toda a explicação. Beleza, vamos indo. A corrupção da lei gera conflitos. Quando a lei é corrompida, gera conflitos. Enquanto se aceitar que a lei seja desviada de sua função própria, que ela viole a propriedade em vez de protegê-la, todos desejarão participar da criação das leis, seja para se proteger da expoliação, seja para praticá-la. As questões políticas serão sempre prejudiciais, dominantes e absorventes. Haverá conflitos às portas da sede do legislativo e os conflitos lá dentro não são menores. Não é o que a gente está vendo isso? Nem parece que foi escrito há séculos atrás. Aí ele continua. Não há nenhum país no mundo onde a lei se mantenha mais confinada ao domínio que lhe é próprio, à proteção da liberdade e da propriedade de todas as pessoas. Ele estava nos Estados Unidos. Aí ele coloca aqui, né? Ele está falando em 1850 dos Estados Unidos, e ele coloca ainda duas coisas que poderiam acontecer e que de fato aconteceram em relação à escravidão, tal, que ainda tinha essas coisas também. Aqui, ó, escravidão e protecionismo são expoliações. E aí ele explica o que pode vir a acontecer e não tinha acontecido até então, mas de fato aconteceria anos depois nos Estados Unidos, sim. Aí a gente tem dos dois tipos de expoliação. E uma parte bem legal aqui. Eles citam os autores, alguns eu não conhecia, alguns cientistas políticos, alguns de 1870 eu não conhecia. Então ele cita aqui bastante o Montan Lambert, jornalista, historiador e político francês de inclinações literais. Mas aí ele traz outros também. Então aqui ele coloca assim, ó.
Não creio que a expoliação ilegal, de que são exemplos não creio que a expoliação ilegal, que são exemplos o furto e a fraude, que o Código Penal define, antecipa e pune, possa ser chamado de socialismo. Aí aqui também é explicado o que ele entende por socialismo, tá? Então, assim, nas notas de rodapé, você ainda vai ter a explicação. Mas tudo é muito fluido, tá? Eu estou demorando bastante aqui, puxando, assim, alguns ganchos. Enfim. Aí ele dá muitos exemplos, assim, muito antes da Revolução de 1848, que era o que ele estava vivendo, né? A Revolução, muito antes do próprio aparecimento do socialismo, a França já dispunha de policiais, juízes, gendarmes, prisões, masmorras e cadafalsos com o propósito de combater a expoliação ilegal. Então ele tira o socialismo, por exemplo, da história e ele remonta a décadas atrás. Então, a própria lei comanda esta guerra e é meu desejo e opinião que deve manter essa atitude diante da expoliação, ou seja, de punir. Mas aí ele vem aqui com a ideia de que o socialismo não quer isso, porque como ele quer redistribuir tudo, vai ter que tirar de alguém. Ora, é o que a gente está escutando aí, taxação de super ricos. Quem disse que tem que taxá-los para dar para outras pessoas? Quem disse que tem que você só pode ter uma TV na sua casa e não duas? Comecem a reparar as falas. O mal de muitos jovens e muitos adultos também é a questão de não se inteirar ou achar que política é chata, basta assistir os discursos, as coisas que estão acontecendo, enfim. Aí aqui, ó, a lei protege a expoliação. Ó, às vezes ela protege a expoliação e participa dela, poupando a seus beneficiários a vergonha, o perigo e os escrúpulos que seus atos envolveriam de outra forma. Vez por outra, a lei coloca todo o aparato de juízes, policiais, prisões a serviço dos expoliadores e trata a vítima, quando ela se defende, como criminosa. Em suma, há uma expoliação legal e é desta, sem dúvida, que Montalembert fala. E aí ele explica o que o Montalembert falou. Aí continua, como identificar a expoliação legal? Aí olha ele, é muito simples. Observe se a lei toma de algumas pessoas algo que lhes pertence para dar às outras as quais não pertence. Observe se a lei beneficia um cidadão às custas de outro, fazendo com que ele não poderia fazer sem cometer um crime. Depois anule essa lei sem demora, pois não apenas é má em si mesma, mas também é uma fonte fértil para males ulteriores, pois convida a represália. Se tal lei, que pode contribuir em um caso isolado, não for anulada imediatamente, ela vai se espalhar, multiplicando-se e transformando-se em um sistema. E aí segue, aí a gente tem aqui alguns retratos de jornais da época. Aqui, ó, abriu sem lei do MST, ONGs ligados ao MST se multiplicam para obter verba federal, então vai tendo uma ilustração com o que estava acontecendo. Pois bem, a expoliação legal tem muitos termos, vai colocando, socialismo é expoliação legal, aí ele vai colocando até as escolhas que nós temos diante de nós e explica cada uma delas. A função da própria lei é essa, a lei é a justiça organizada e tem que ser só isso. Se a lei se ater apenas a defender a justiça, apenas defender a liberdade, a propriedade privada e a pessoa, tá bom demais. Quanto mais interferência do Estado, quanto mais e menos a iniciativa, o livre comércio, mais pobre uma nação será, por assim dizer, mais endividado, mais infeliz, mais, enfim, né? E aí ele vai também explicando, e aqui ficou muito ilustrativo, é assim, de um pânico este livro, você falar que, gente, isso pode acontecer, enfim. Aí aqui ele também defende, que ele coloca, não é que outras pessoas que se dane, que quem não quer dividir não está nem aí, não, mas ele coloca que a fraternidade imposta destrói a liberdade. Ó, aí ele vai citar Lamartine e aqui embaixo ele explica quem é Lamartine e que época que viveu e tal. Ó, Lamartine uma vez me escreveu o seguinte, gente, olha que tirada: sua doutrina é apenas a metade do meu programa. Parou na liberdade. Eu continuo até chegar à fraternidade. Eu, Bastiat, inteligente, lhe respondi: a segunda metade do seu programa destruirá a primeira metade.
Então, o Lamartine, que é Alphonsus Marie-Louis de Prat de Lamartine, 1790 a 1869, escritor e político francês, mandou lá a carta, sua doutrina apenas metade, parou na liberdade, tá, eu continuo. Aí quando ele responde, você continua parando na fraternidade, mas é a fraternidade que destrói a liberdade. E aí ele continua, o Bastiat. É impossível para mim separar a palavra fraternidade de palavra voluntária. Não consigo entender como a fraternidade pode ser legalmente imposta sem que a liberdade seja legalmente destruída e assim a justiça seja pisoteada. Porque, né, gente, você quer ser fraterno, você quer ser voluntário, tem que partir de você e não que alguém venha e imponha. Que quando isso é imposto, nem sempre você quer aquela coisa, quero, tem que. Aí é onde você perde a sua liberdade e o direito da sua escolha. Então, realmente, eu falei, caramba, e ele escreve desse jeito. E aí ele continua, a expoliação legal tem duas raízes. Uma delas, como ele afirmou antes, é a cobiça humana e a outra é a falsa filantropia. Neste ponto, creio que devo explicar o que eu quero dizer com a palavra expoliação. E aí ele reexplica de novo. A expoliação viola a propriedade. Aí ele lasca direto aqui, ó. Não uso a palavra como se costuma fazer em sentido vago, incerto ou metafórico. Uso na acepção científica para expressar a ideia oposta de propriedade. O que? Aí é aquilo que eu acabei de falar lá atrás. Que aí ele repete aqui, mas para ficar mais claro, o que é a expoliação. Onde que eu coloquei? Aqui. Quando uma porção de riqueza é transferida sem o seu consentimento, por força ou por fraude a uma outra pessoa. Bom, é isso. Aí ele reexplica, aí tem as chargezinhas, os desenhos, beleza, aí vai. Aí ele vai explicando os sistemas de expoliação, a lei, o que é a lei, enfim, a lei e a caridade, mandei uma atenção aqui, a lei e a moralidade. Ó, aí vem, né, a lei e a educação, aí ele vai explicando, aqui eu separei que é importante, ó, a lei e a moralidade escondem com astúcia essa expoliação dos outros e até de si mesmos, chamando-as pelos nomes sedutores de fraternidade, de solidariedade, organização e associação, porque exigimos tão pouco da lei, apenas a justiça. Eles pressupõem que rejeitamos a fraternidade, a solidariedade, a organização e a associação e nos rotulam de individualistas. Acabei de falar, mas aqui nas próprias frases do Bastiat, continuando este parágrafo aqui. Saibam, pois, que repudiamos apenas a organização forçada, não a natural. Repudiamos as formas de associação que nos são impostas, não a livre associação. Repudiamos a fraternidade imposta, não a verdadeira. Repudiamos a solidariedade artificial, que não faz nada além de privar as pessoas de suas responsabilidades individuais. Não repudiamos a solidariedade natural, que existe nos homens graças à providência. Ele fala também de religião um pouco, passa. Aí aqui que eu até marquei o copa de arroz, aqui, uma confusão de termos, é o próprio título que ele dá. Confusão de termos. Aí ele coloca, assim como as velhas ideias de que brota, o socialismo confunde o governo com a sociedade. O resultado é que cada vez que nos opomos a que o governo faça uma coisa, concluem que nos opomos a que a coisa seja feita. Se desaprovamos a educação pública, dizem que nos opomos à educação como um todo. Se fazemos objeção à religião estatal, dizem que não queremos religião nenhuma. Se desaprovamos a igualdade imposta pelo Estado, dizem que somos contra a igualdade. E assim por diante. 3 pontinhos. É como se os socialistas nos acusassem de não querer que as pessoas comam porque não queremos que o Estado cultive trigo. Aí aqui eu, ou compre arroz. Né, pensei, né, num paralelo, né, é como se não quisesse que comprasse arroz, porque está sendo vendida aí uma narrativa que, mas daí o arroz vai vir mais barato para todo mundo, mas tem coisa aí, né, tanto que estão querendo fazer uma CPI, aí parou, aí a quitanda lá do tio Zé lá em Manaus, opa, deu ruim, porque a gente tá com rede social que estão querendo restringir, porque lá em 2000 e Guaraná com rolha,
era mais fácil esse tipo de coisa, porque as pessoas não tinham tanto acesso, tantas coisas. Não é que ninguém quer o arroz mais caro, mas olha o que aconteceu com o pessoal do Rio Grande do Sul. E tem esse arroz. Então por que a gente vai comprar? E aí tudo está acontecendo, só que aí todo dia tem uma coisa nova, que até para quem acompanha e gosta, como eu, haja fôlego, haja fôlego. É uma coisa atrás da outra, enfim. Aí tem aqui a influência dos teóricos, e aí ele explica, e vamos dando prosseguimento, porque é muita coisa. Eu ainda vou acabar essa resenha e não vou achar que ela ficou boa. Aí ele cita Montesquieu, ele cita Robespierre também, nossa, ele vai citando, não vou falar que não tem essa parte, não é chata, mas tem bastante coisa. Rousseau também, aí ele coloca, ele explica o porquê, explica os outros. Aí tem um aqui que ele cita Mable, acho que é assim que fala, né? Gabriel Bonod de Mable, historiador e escritor muito popular e influente na França do século XVIII. Nasceu em 1709 e morreu em 85, que pregava a abolição da propriedade privada. Aí ele cita aqui um trecho excelente do porquê, e desse modo Mable continua por 20 volumes. Então a gente vê que era um cara que de fato lia, leu mais de 20 volumes, e assim, chegou um momento que, e aí ele explica o porquê não daria certo. Mas alguém que leu, de novo, convido-os a este debate, a esse tipo de pensamento. Aí ele fala, né, o erro dos teóricos modernos não é de se estranhar que os séculos 17 e 18, olha, falando dessa época, tenham considerado a espécie humana a matéria inerte que tudo espera e recebe, forma, rosto, energia, movimento e vida provenientes de um grande príncipe. Lembra? Tem resenha aqui no canal do Príncipe de Maquiavel, o príncipe é o governante. De um grande legislador ou de um grande gênio. Enfim, aí ele vai citando, aí ele dá vários exemplos extremamente felizes, e aí ele chega também no conceito primordial, que daí você vai se perguntando, tá, mas então o que é liberdade? Aí ele coloca, liberdade é o conjunto de todas as liberdades, liberdade de consciência, liberdade de ensino, liberdade de associação, liberdade de imprensa, liberdade de locomoção, de trabalho, de iniciativa, em outras palavras, o franco exercício por todos de todas as faculdades inofensivas, em outras ainda, a destruição de todos os despotismos, mesmo o despotismo legal, e a redução da lei à sua única atribuição racional, que é a de regular o direito individual à legítima defesa ou de repressão da injustiça. Aí ele vem pela tirania filantrópica e explica, pois enquanto a sociedade luta por liberdade, trava línguas hoje, os grandes homens que se colocam diante dela estão imbuídos do espírito do século XVII e XVIII, pensando apenas em sujeitar a humanidade ao despotismo filantrópico de suas próprias invenções sociais e fazê-la se portar docilmente, segundo a expressão de Rousseau, aguentando o jugo da felicidade pública tal qual imaginado por eles. E aí ele dá vários exemplos de Saint-Just, de Robespierre, de Balin-Varené, e vai colocando exemplo em... os socialistas querem a ditadura. Quando você chega aqui, você não é que você já está convencido, é que ele já te provou por A mais B que Então, e aí ele cita Mable de novo, o que ele lê lá os 20 volumes, e fala, recomenda a ditadura para promover a virtude, aspas, recorrei a um tribunal extraordinário com poderes consideráveis por um curto espaço de tempo. A imaginação dos cidadãos precisa ser sacudida, fecha aspas. Esta doutrina não foi esquecida, escutamos Robespierre. Aí ele continua, o princípio do governo republicano é a virtude, o meio pelo qual ele se estabelece o terror. Em nosso país desejamos substituir o egoísmo pela moralidade, a honra pela honestidade, os costumes pelos princípios, a etiqueta pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo pelos erros, pelo desprezo pela pobreza. E assim continua o tempo inteiro. Aí aqui a arrogância ditatorial. Quão acima do resto da humanidade se coloca Robespierre? O Bastiat perguntando. Observe-se a arrogância com que ele fala. Ele não se limita a exprimir o desejo de uma grande renovação do espírito humano, nem sequer espera o que pode resultar de um governo regulamentar. Não quer realizar ele mesmo ele quer realizar ele mesmo a reforma pelo terror. Se a gente for levar terror a cabo, 1917, quando tem a Revolução Russa, a gente já tem, né, essa coisa, 1917, né, depois a gente tem os bolcheviques que
tretaram entre eles, né? A gente tem o lado Trotsky e o lado Stalin. Quando Stalin toma um poder, depois vem expurgo stalinista, enfim, então já foi provado que não deu certo. Enfim, o caminho direto para o despotismo, aí ele explica, que eu já me alonguei demais. Aí ele ainda cita Napoleão, que Napoleão desejava uma humanidade passiva, Napoleão, o general. O círculo vicioso do socialismo, que daí ele vai provando e onde chega. Aí ele coloca, né, não escaparemos jamais desse círculo, a humanidade passiva e um grande homem que a move por intervenção da lei. Uma vez nessa ladeira, poderia a sociedade gozar de alguma liberdade? Sem dúvida. E o que é a liberdade? Aí ele continua, aí bem ironicamente, o que é a liberdade? Bom, vou pular porque, né, é muita coisa que eu grifei. Assim, a liberdade é o poder. Em que consiste esse poder? Em possuir instrução e instrumentos de trabalho. Quem dará a educação e os instrumentos de trabalho? A sociedade, que tem o dever de fazê-lo. Por intervenção de quem a sociedade dará instrumentos de trabalho a quem não os possui? Do Estado. E de quem o Estado os tomará? Cabe ao leitor, a você, responder à pergunta e descobrir aonde tudo isso vai chegar. Que patada final foi essa? Enfim, ainda tem mais coisas. Aí ele explica o que eu já falei lá no começo, mas já me alonguei demais. Nossa, tem muita coisa, gente, não dá. E ainda assim, bom, por fim, acaba, né? Aí ele cita várias coisas, enfim. Acaba o livro na página 135, na 137, para saber mais sobre o liberalismo, ele deixa ainda uma bibliografia riquíssima, muito boa. E, enfim, acho que estava para sair esse livro, ainda quero ele, tá por aí, mas aqui nessa época estava para sair. Gente, livro mais do que recomendado. Arthur veio para encerrar comigo, mas enfim. Não queria que ficasse tão longo, mas não deixem de ler A Lei, do Bastiat. É excelente, é curtinho, dá para ler numa reta só, mas se você quer aproveitar mesmo assim, saborear de fato as ideias, ter assim uma teoria mais arraigada acerca do que ele pensou, para daí contrapor com o que você pensa, seja você comunista ou não, no sentido de você ter mais ferramentas de alguém que escreveu antes, e sendo de você parar e dar uma refletida, e mais ainda trazer para os dias de hoje, que eu acho que é isso que a gente tem de mais valia, né? Legal, um pensador de 1850, mas o que a gente dá pra gente fazer, né? Com o contraponto de hoje em dia, seja com a nossa própria história. Nossa, eu tô com trava-línguas hoje. Seja com uma distopia escrita por alguém, o Eugênio Richter, eu disse lá, do Partido Liberal também. E aqui ele deixa uma distinção, tá, gente? O que eram como o liberal é entendido ainda hoje nos Estados Unidos, né? Que às vezes o liberal e o progressista e os conservadores são confundidos. Então ele explica tudo, você vai sair daqui sem nenhuma dúvida, livro curtinho, mas que deveria ser de cabeceira de muita gente, ainda mais em ano eleitoral, e ainda mais da molecada, senão a gente vai ficar vendo o filme B sendo reprisado em sessão da tarde, muitas vezes ainda mais, né? Até o Arthur leu A Lei com a mãe, que é um culto, não vai você ler? Então vamos terminar. A Lei, Frederic Bastiat. Até as próximas leituras do Cão que Lê.